Olá, este é o Poder Entrevista. Eu sou Laís Carregosa, repórter do Poder 360 e vou entrevistar João Alberto Abreu, presidente da Rumo, Companhia Ferroviária de Logística Brasileira do Grupo Cosan. João Alberto Abreu, também conhecido como Beto Abreu, tem 52 anos. É presidente da Rumo desde abril de 2019. Está no Grupo Cosan desde 2011, com passagem pela Raízen nos cargos de diretor executivo comercial e vice-presidente executivo do negócio de etanol, açúcar e bioenergia. Antes, trabalhou por 18 anos na Shell. Beto Abreu, muito obrigada por ter aceitado o convite. Eu que agradeço, Laís. Um prazer estar aqui com vocês. Agradeço também a todos os web espectadores que assistem a este programa. Essa entrevista está sendo gravada no estúdio do Poder 360, em Brasília, em 25 de agosto de 2022. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Beto, eu começo essa entrevista perguntando sobre o novo marco legal das ferrovias. A Rumo fez diversos pedidos de construção de ferrovias por meio de autorizações, mas alguns desses trechos também foram pedidos por outras empresas ferroviárias. Como esse problema será solucionado? Bom, o primeiro ponto a ser ressaltado aqui é que, de fato, é um avanço para a indústria esse marco regulatório. A Rumo é a favor de ter dentro das opções regulatórias um modelo de autorização e não só de concessão. Isso porque o modelo de autorização traz mais velocidade, traz mais agilidade na execução de projetos importantes. O que aconteceu, de fato, é que alguns trechos foram solicitados pela Rumo e por outras empresas. E isso será resolvido à medida que alguma dessas empresas execute o projeto. A gente sabe que não existe a possibilidade de ter duas ferrovias no mesmo trecho. Então, se alguém decidir fazer primeiro, vai ter prioridade na execução. Mas, honestamente, acho que esse ponto ele é pequeno diante de todo o contexto. A Rumo pediu 10 autorizações, o mercado pediu muitas autorizações. Nós sabemos que alguns desses projetos, naturalmente, não vão acontecer, são investimentos relevantes que muitas vezes são solicitados e que, uma vez com os projetos executivos de engenharia e estudos econômicos, não necessariamente se mostram viáveis do ponto de vista econômico, mas o novo marco é um grande avanço e isso é o que é relevante aqui nesse contexto. Dentro de algumas autorizações, você ter duas empresas pedindo de forma conjunta, a forma como foi regulado faz com que isso seja parte do jogo, provavelmente você vai convergir para uma solução que seja uma solução positiva. Então, honestamente, não vejo nenhum grande problema com relação a essas solicitações sendo feitas por empresas diferentes. Não há um critério para estabelecer qual será a empresa a construir esse trecho ferroviário, ou seja, quem chegar primeiro leva? Não, na verdade, a autorização e o contrato foi assinado com as duas empresas. Hoje não existe esse critério. Então, assim, do ponto de vista legal, as duas empresas podem construir. Só que, olhando a malha ferroviária brasileira, o que nós temos dentro, não só no Brasil, como em qualquer indústria ferroviária em outros países, é o direito de passagem. A malha ferroviária é compartilhada entre as operadoras ferroviárias e você consegue assinar contratos que regulam a utilização dessas malhas. Então, nós temos, por exemplo, na malha paulista, um volume importante utilizado por outras empresas. E da mesma forma que nós utilizamos a malha ferroviária, por exemplo, da MRS na entrada do Porto de Santos. Eles têm a concessão do que nós chamamos lá da ferradura. E se paga direito de passagem, se entra num acordo de como é que as regras passam a ser estabelecidas, tem uma regulação própria para isso. Enfim, se alguma das empresas construir, decidir fazer o investimento, vai se chegar a um acordo com a indústria na melhor forma de utilizar. Então, de novo, as duas hoje têm autorização para fazer.
Não vejo, claro, as duas fazendo duas ferrovias em paralelo. Então, se uma das duas decidir fazer, vai negociar com a indústria o direito de uso da mesma sob determinadas condições comerciais. Tá? Por isso que, de novo, como o mercado é regulado nesse sentido e existem as boas práticas, não vejo aqui um problema. A medida provisória anterior à Lei 14.273 atribuía ao Ministério da Infraestrutura o papel de conceder as autorizações. A lei mudou essa atribuição, agora é papel da ANTT, a Agência Nacional de Transportes Terrestres. A agência já regulamentou esse processo? Esse específico não, existem ainda alguns vetos, né, do marco regulatório que está sendo ainda discutido e ainda pendente, são detalhes finais de regulamentação, mas nós vemos com muito bons olhos a lei voltando, não é nem transferindo, é voltando para a agência reguladora esse tipo de regulamentação. Tá? Então, é um avanço adicional, né, após PL 261 aprovado no Senado, quando a lei vai para o Congresso, né, lá para a Câmara, vem com esse tipo de determinação e a gente volta para a agência, que de fato é quem deve regulamentar o setor como um todo. Então, esse assunto específico, e eu não sei se a sua pergunta é relacionada a isso, de dois pedidos, né, de um mesmo trecho, de novo, não tem uma regulamentação específica. Volto a dizer, legalmente as duas empresas podem construir dentro daquele contrato. A ANTF, Associação Nacional dos Transportadores Ferroviários, da qual a Rumo é associada, pediu à ANTT um reajuste de até 19% nas tarifas e um gatilho para proteger as empresas de uma oscilação muito grande no preço do diesel. Caso isso não aconteça, na verdade, quais as consequências para o setor, sobretudo no momento de tantas renovações antecipadas? Olha, a agência, e esse assunto específico vem sendo conduzido pela ANTF, né, que é a Agência Nacional de Transporte Ferroviário, não é uma agenda específica de uma das empresas, então a associação, quando se trata de teto tarifário, o órgão, o veículo que vem discutindo isso com a agência. Esse é um setor com investimentos muito relevantes, né? Consequentemente, um custo de capital elevado, existe um impacto, né? Mas, historicamente, sempre houve uma convergência para uma solução que consiga atender ao setor e uma realidade de mercado, nós todos sabemos, com uma inflação diferente, com um câmbio diferente que impacta produtos importados, um custo de capital muito elevado para empresas que têm dívidas brutas e dívidas líquidas relevantes, né, consequentemente impactando o seu balanço. Nem todos os contratos têm teto tarifário, né, os contratos são diferentes de concessão, mas onde existir tendência é uma convergência entre a iniciativa privada e a agência reguladora para atender mudanças no mercado. O mercado é dinâmico, é assim, é natural que isso aconteça. As variáveis mudam, o mercado muda, a política macroeconômica muda, a política monetária muda, e nós precisamos estar sempre atentos a fazer esse tipo de ajuste, tipo de convergência, para que os contratos continuem sempre em linha com o que foi acordado no início. Né? Na minha visão, esse tipo de discussão significa segurança jurídica, né, para setores que fazem investimentos em infraestrutura, que são investimentos de muito longo prazo. Qual o peso do diesel sobre os custos operacionais do setor? É a maior linha de custo das empresas ferroviárias é o custo do diesel. Esse é um custo 100% variável, então impacta, claro, diretamente a margem de contribuição. A maioria dos contratos, eles são, nesse quesito, indexados, né? Então são contratos que normalmente têm esse custo sendo repassado, né, para os clientes, impacta a cadeia de valor como um todo.
mas é um custo bastante relevante para todo o setor, né? Já que 100% das locomotivas hoje no Brasil, praticamente 100%, fora alguns testes, né, que estão sendo feitos, são locomotivas a diesel, né? Então, esse é o combustível dessa indústria, né? Então, é bastante relevante. Houve aí uma redução no preço do diesel, tanto nas refinarias da Petrobras, quanto também o valor de paridade internacional. Essa redução já está sendo sentida pela Rumo? Ainda muito pouco, né? Quando a gente olha as medidas que foram tomadas pelo governo, as reduções foram mais na gasolina por hora, né? E isso é consequência de um mercado global que vem demandando muito diesel. Então, esse é um produto que o que precisa ser analisado é a demanda e oferta desse produto refinado, né? Então, não necessariamente o seu custo caminha 100% com o preço do petróleo, né? Então, o petróleo cedeu, né, nas últimas semanas, nos últimos meses, mas você tem ainda uma demanda pelo refinado, pelo produto refinado, pelo diesel, muito forte a nível global. Essa é uma commodity que precisa ser analisada a nível global, do ponto de vista de oferta e demanda, e com certeza a crise, né, na Europa, com o advento da guerra, faz com que a demanda pelo produto refinado aumente, né, os estoques, enfim, sejam pressionados, e esse preço do diesel internacional ele tem mais dificuldade de ser reduzido, né? Então, já teve uma redução, né? E aí as variáveis são essas, né? O câmbio, é a questão do preço internacional, e isso é o que impacta aqui no mercado interno. E, na nossa visão, o país precisa, sim, acompanhar o mercado internacional, né? Você também reduzir de forma artificial esse produto não é, na nossa visão, o melhor caminho. Então, existe o mercado que, enfim, funciona e já houve, sim, uma redução, ele está menos pressionado, mas ainda sem nenhum impacto significativo do ponto de vista de redução de custo variável no nosso negócio. Falando sobre o marco legal ferroviário que facilitou os trâmites para reabilitação de trechos abandonados, a Rumo tem planos de reabilitar esses trechos que foram abandonados? Depende, né? Nós temos uma malha ferroviária que tem mais de um século no Brasil. Então, nós temos feito investimentos massivos no setor. A Rumo investe a ordem de grandeza de 3 bilhões de reais aí por ano no setor. Fez investimentos importantes na malha central, depois que ganhou o leilão, retomou, reconstruiu, colocou de pé uma ferrovia operacional que começou a ser construída há quase 40 anos atrás, renovou a Malha Paulista, já aumentou de forma significativa a capacidade da Malha Paulista, tem um projeto de extensão no Mato Grosso, fez investimentos massivos no Porto de Santos. Agora, existem lugares que não tem demanda. Então, se o mercado mudou nos últimos anos e você não tem demanda, não tem carga, não faz sentido você recuperar um trecho, né, que não tenha carga. Então, na verdade, deveria ser o contrário. Deveria encontrar uma forma de desfazer, né, desfazer aquela ferrovia num lugar que não tem mais carga. Então, existem situações desse sentido. Não faz sentido você continuar investindo num pedaço de ferrovia, num trecho que não tem carga. Agora, nós temos, por exemplo, na renovação da Malha Paulista, ramais, como o ramal de Panorama, como o ramal de Colômbia, que são trechos importantes, são trechos que precisam ser recuperados e sim, tem uma série de trechos que nós vamos reinvestir, vamos recuperar ramais que estavam abandonados, mas você não pode considerar que isso é a verdade absoluta para a malha ferroviária brasileira. Então, estamos recuperando uma série de trechos abandonados, sim. Agora, existem outros trechos que nós precisamos, de novo, discutir com o poder concedente a melhor forma de conduzir, né, essa situação. Tá?
O senhor poderia exemplificar quais trechos não fazem sentido econômico hoje? Nós temos, por exemplo, na própria renovação da Malha Paulista, nós temos um pequeno trecho, a Baixada Santista, de mais ou menos 112, 115 quilômetros, que foi devolvido, né, que foi descontinuado, que era um trecho que estava ali, abandonado, e que não fazia sentido, dentro da renovação, fazer novos investimentos, né? Então, esse exemplo, em compensação, você tem ramais como o de Panorama e como o de Colômbia, que eu comentei, que são trechos de mais de 500 quilômetros, que esses sim estavam abandonados e estão sendo recuperados, né, estão no plano do caderno de obras da renovação, para que os investimentos sejam feitos e eles voltem a operar, né? Então, são exemplos como esse que nós temos na nossa malha de uma maneira geral, né? Então, essa é a dinâmica, né, num setor que tem, de novo, investimentos muito relevantes, né, para serem feitos. No Brasil, tem muita oportunidade de você aumentar a malha ferroviária e a participação desse modal na matriz de transporte brasileiro, né? Então, se você tem uma determinada quantidade de dinheiro, Laís, você coloca onde? Você constrói uma ferrovia nova de 700 quilômetros, como nós queremos construir no Mato Grosso, né, com investimento de bilhões de reais, ou você destina esse dinheiro para recuperar um trecho que não tem carga, né? Então, onde é que você coloca o dinheiro, né? Como em qualquer setor, os recursos não são infinitos, né? Então, você precisa, claro, alocar o capital onde faça mais sentido econômico para a cadeia de valor, para o produtor brasileiro, lá o produtor que está no Mato Grosso, muitas vezes ainda tendo que andar 800, 1.000 quilômetros de caminhão para entregar o seu produto num terminal, para depois descer de trem. Você precisa também alocar investimentos para o produtor do etanol de milho, para o produtor do biodiesel, para o produtor do açúcar, para o produtor de celulose. Então, é o agronegócio crescendo, demandando investimentos, e a discussão é onde você prioriza, né? Então, essa é a dinâmica que precisa ser considerada, né? O senhor mencionou esse trecho ferroviário no Mato Grosso. Em que estágio está a construção no momento? A construção ainda não foi iniciada, nós tivemos o processo de licenciamento ambiental, né, a licença de instalação, que é a última etapa, né, para o início da construção. O primeiro trecho já sendo emitido e pronto. O fato da inflação, né, ter impactado muito os custos de vários produtos, e aí não é uma realidade brasileira, é uma realidade global, fez com que nós revisássemos uma série de estudos, mas estamos muito próximos aí, provavelmente nas próximas semanas, de iniciar a construção. Então, do ponto de vista de projeto, está dentro do nosso plano, está dentro do que nos organizamos. Do ponto de vista de licenciamento ambiental, já temos LI, né, para iniciar a obra, para o primeiro trecho. Temos a licença prévia para todo o projeto, para toda. Temos o contrato, do ponto de vista regulatório, absolutamente com todas as suas etapas concluídas. Então, agora, Laís, assim, para a felicidade do Brasil, para a felicidade do estado do Mato Grosso, né, que assim, o estado que vai ter a oportunidade de ter um projeto de infraestrutura dessa envergadura e absolutamente transformacional, estamos muito próximos para iniciar as obras. O senhor mencionou a revisão dos estudos. Houve alguma alteração no projeto? No projeto, não, só que no custo, né? Você tem um CAPEX hoje que está sendo revisado para saber se tem alguma alteração. Estamos em fase final, mas quando você consegue ter a licença de instalação e o projeto executivo finalizado, a acuracidade do orçamento ela é muito maior. Então, é natural que
que antes de fato, você iniciar de novo com todos os projetos executivos prontos, você consiga ter todos os dados, né, para ter mais acuracidade, e sempre tem ajustes, nada relevante, nada que mude a importância e a rentabilidade do projeto, mas é natural que você faça esse tipo de ajuste no momento econômico que a gente está vivendo, né? Lembra que a gente tem hoje um custo de capital bastante elevado, a taxa de juros está num nível muito maior do que estava há um ano atrás, então o custo de capital é muito maior, e aí não é só o custo de capital, é o custo dos produtos, né? Para você importar trilho, para você contratar mão de obra, para você fazer terraplanagem, quer dizer, os custos também sofreram ajuste nos últimos 2 anos, principalmente com essa situação. Então, mas nada que mude a nossa direção e nada que mude de forma relevante a rentabilidade do projeto. Mas, com certeza, um pouco mais de investimento do que estava previsto no início. O senhor poderia estimar o aumento de investimentos previstos? Laís, essas coisas, a gente tem um número divulgado público, né, de 10 a 12 bilhões de reais, e assim, existe um momento certo de fazer essa divulgação, né? O momento certo é quando você tem 100% das análises concluídas. Então, essa discussão vai acontecer na hora certa, mas, de novo, eu prefiro, em vez de estimar aqui um número, garantir, né, que os nossos engenheiros aí consigam finalizar 100% do trabalho. Estamos aí no último capítulo, né, antes de fazer qualquer tipo de anúncio, né? Ainda sobre essa ferrovia no Mato Grosso, a licença foi obtida através de autorização. A Rumo tem planos de construir outras ferrovias no estado por meio do mesmo mecanismo? Eu vejo esse como um mecanismo bastante eficiente, porque quando você constrói uma ferrovia, né, um projeto que ele começa e termina dentro de um determinado estado, você ter a oportunidade de discutir isso, primeiro, do ponto de vista ambiental, com a Secretaria Municipal, né, porque é um projeto estadual. Nesse caso, nós iniciamos, por exemplo, a discussão ambiental com o IBAMA, né, que é o órgão federal, e depois passamos para a Secretaria de Meio Ambiente do Estado do Mato Grosso, né, que é a instância local para fazer todo o processo de licenciamento. Então, você ter a oportunidade de sair, né, uma esfera federal, né, para uma esfera estadual, isso traz mais agilidade, por exemplo. Ainda assim, são quase 4 anos de licenciamento. Nós iniciamos no início de 2019 o licenciamento ambiental dessa ferrovia. Foi a primeira etapa. Então, ainda assim, apesar de ter conseguido, né, transferir o processo e fazer todo o licenciamento, é um processo extremamente longo, né, demorado, e normalmente é assim no Brasil para projetos dessa envergadura. Uma outra vantagem é que quando um projeto, de novo, dessa magnitude é feito num estado, a discussão da infraestrutura do estado precisa ser considerada. Você precisa construir uma ferrovia olhando os projetos de rodovia, né, olhando onde os desenvolvimentos estão acontecendo. A ferrovia atrai as plantas para próximo da sua linha, né, para que os custos logísticos caiam. Então, ter a oportunidade, de novo, num projeto que está dentro do Estado, de olhar o plano do Estado com relação à sua malha rodoviária, olhar as grandes obras de infraestrutura que o Estado está fazendo, discutir localmente com os empresários, com os produtores, para entender se estamos construindo o traçado, os terminais, né, nos locais corretos. Então, ter essa discussão de forma mais ampla com as instituições, com o governo, com a iniciativa privada, local, na nossa visão, é bastante positivo. Então, se tiver a oportunidade da gente lá na frente estender ainda mais a ferrovia dentro do Estado,
sem dúvida, é um modelo regulatório que nós utilizaríamos de novo, né? Mas, da mesma forma que temos outros pedidos de autorização na instância federal para outros trechos, e temos também aqui as próprias concessões, que é um outro modelo regulatório junto, de novo, ao governo federal. Enfim, você ter essas alternativas regulatórias para se adequar, dependendo do tipo de projeto, sem dúvida, são opcionalidades que só beneficiam o setor. Então, a resposta é sim. Não temos isso no nosso plano estratégico hoje, mas pode ser que a gente acesse de novo esse tipo de regulamentação, esse tipo de legislação para fazer novos projetos. Sobre o segmento de transporte de passageiros, a Rumo tem planos de investir nesse setor? Não, a Rumo não tem planos de investir nesse setor. Nossa estratégia está 100% concentrada no transporte de carga. Em 2018, a greve dos caminhoneiros evidenciou o grau de dependência do transporte de combustíveis por rodovias. Como o senhor avalia as perspectivas de uso da matriz ferroviária para transporte de combustíveis no Brasil? O transporte de combustível é um modal extremamente eficiente. A Rumo hoje abastece o centro-oeste brasileiro com produtos refinados. A gente sabe que no Mato Grosso, em Goiás, no Mato Grosso do Sul, em Rondônia, nós não temos refinarias e nós precisamos levar o produto refinado para abastecer esses estados. Então, hoje nós temos um volume muito significativo, de aproximadamente aí 2 milhões de toneladas, né, de diesel e gasolina que nós tiramos ali da área de Paulínia, né, que é a refinaria no estado de São Paulo, e levamos para abastecer principalmente os produtores, o agronegócio, né, que precisa tanto do diesel, e as próprias cidades que precisam da gasolina. Então, e retornamos com principalmente o etanol de milho. Tem etanol de cana, mas tem muito etanol de milho hoje em dia, principalmente no estado de Goiás, no estado do Mato Grosso, que nós retornamos para São Paulo. Então, você tem o mercado de São Paulo consumindo mais etanol, e sendo o mercado consumidor, e, ao mesmo tempo, exportando, digamos assim, esse diesel e a gasolina, né? E lembrando sempre que a pegada de carbono, quando você transporta qualquer produto via ferrovia, ela é infinitamente menor do que a pegada de carbono no transporte rodoviário. Então, para cada 100 gramas de emissões de CO2 emitida pelo modal rodoviário, você emite 17 no modal ferroviário. Então, é muito mais saudável do ponto de vista ambiental você fazer, principalmente, transportes em grandes distâncias, a logística via ferrovia. É mais seguro, é melhor ambientalmente, você não consome, não destrói as estradas, né? Porque 65% do modal logístico brasileiro por rodovia, num país continental como o nosso, é uma distorção que só existe no Brasil. Você não tem nenhum país do tamanho do nosso. Você pegar os países continentais, no mínimo, eles têm 40% da sua logística sendo feita por ferrovias, que é natural em um país que precisa percorrer grandes distâncias. No Uruguai, um país pequeno, você não precisa. Na Suíça, você não precisa. Na Holanda, você não precisa. Mas na China, nos Estados Unidos, na Austrália, na Rússia, no Brasil, você precisa de ferrovia para fazer a logística. Então, você tem menos acidentes nas estradas, você coloca os caminhões andando em distâncias menores, né, que é onde o caminhão precisa trabalhar, é inclusive mais saudável para o motorista. Não faz sentido o motorista passar, muitas vezes, numa carga horária muito grande, né, dirigindo um caminhão a grandes distâncias. Né? Se você pegar distâncias de 200, 300 quilômetros, ele vai, leva a carga dele e volta e ainda dorme em casa. Então, quer dizer, essa distorção que existe na logística brasileira precisa ser corrigida. E a única forma de você corrigir isso é, pelo menos, dobrando a participação do modal ferroviário na malha brasileira. Né? Porque, de novo, é mais barato, é mais seguro e é mais saudável, sustentável do ponto de vista ambiental. Só tem vantagens
para que isso ocorra, quando isso ocorre, né? Beto, por último, quais são os planos da Rumo para a descarbonização? A descarbonização, nós temos muitos planos nessa área e dentro da nossa estratégia, né, de ESG. Né? Então, alguns aspectos aqui que são importantes. O primeiro são compromissos com redução. Né? Então, a Rumo tem dentro da sua estratégia e inclusive, nos nossos formulários de referência, compromissos de redução. E já tivemos, desde 2015, uma redução de emissões da ordem de 36%. Então, a gente vem reduzindo, ano a ano, as emissões unitárias, né? E isso em função de mais tecnologia, de mais eficiência, muita tecnologia embarcada nas ferrovias, no sistema de comunicação. Hoje, nossas locomotivas são praticamente autônomas, então são inteligentes na forma de operar, consumindo cada vez menos. Então, esse é um primeiro aspecto. Isso tem se refletido numa série de reconhecimentos. A Rumo foi a primeira, na verdade, na história das ferrovias de carga na América Latina, a ter o certificado do Climate Bonds Initiative, que é o CBI. Isso aconteceu em junho de 2020. Né? Nós fizemos a primeira emissão de Green Bonds, que são captações que você usa para investir em projetos que reduzam as emissões. Nós fomos a primeira empresa brasileira a fazer uma emissão que nós chamamos de Sustainability Linked Debenture, uma debenture ligada à sustentabilidade. Nós fizemos isso em maio de 2021, né, do ano passado, e aí são papéis de dívida que você emite a um determinado custo e ligado a um compromisso de redução de emissões. Se você não cumprir com aqueles compromissos, a sua dívida aumenta, o custo da sua dívida aumenta. Então, esse tipo de iniciativa faz com que você linke, né, o seu compromisso de redução com o resultado financeiro da empresa. Nós já temos metade de toda a dívida da empresa vinculada a esse tipo de iniciativa. Nós temos vários projetos também de aumentar o transporte de fertilizantes do Porto de Santos para o interior do Brasil. Isso vem aumentando. Isso também traz uma redução importante. Toda vez que você, de novo, substitui o modal rodoviário pelo ferroviário, você tem uma redução muito relevante, né, de emissões. E nós tivemos aí... Assim, a Rumo é a 17ª empresa selecionada, né, pela Bolsa Brasileira e pela B3 a receber o ISE, né, que é o Índice de Sustentabilidade da Bolsa Brasileira. É a única empresa de logística, na verdade, no Brasil a integrar, né, o ISE na B3. Então, enfim, são muitos projetos e que já vem recebendo o reconhecimento, né, dos órgãos que regulam, que certificam, que auditam. E, para frente, nós temos muitos projetos, principalmente no que tange a trazer mais tecnologia para as locomotivas. Né? Locomotivas híbridas, já temos entrando agora em operação 2 locomotivas que são híbridas, que operam com diesel e também com motor elétrico. Então, essas locomotivas têm um potencial de reduzir em 20%, né, as suas emissões. A longo prazo, temos um projeto junto com a Wabtec, uma empresa americana, para desenvolver uma locomotiva a hidrogênio. Então, nós vimos aí essa semana, inclusive, uma quantidade relevante de locomotivas para transporte passageiro na Alemanha sendo inauguradas com tecnologia de hidrogênio. Enfim, é uma agenda extensa, longa, é uma jornada de longo prazo, mas absolutamente estratégica para a companhia. Nós temos um compromisso, de novo, com o mercado com relação às reduções e inclusive, isso faz parte da remuneração dos executivos da Rumo. Então, nós precisamos entregar os compromissos que estão no nosso relatório de sustentabilidade, né, para que os executivos também façam jus à sua remuneração no que tange essa agenda de ESG.
Então, enfim, a agenda de descarbonização está presente em todos os aspectos, em toda a estratégia e no processo decisório da Rumo. Então, e a gente tem muito orgulho disso, de ser uma companhia moderna nesse aspecto e que persegue de forma intensa a descarbonização. Chega ao final esta edição do Poder Entrevista. Em nome do jornal digital Poder 360, eu agradeço a João Alberto Abreu. Obrigado, Laís. Agradeço também a todos os web espectadores que assistiram a este programa. Essa entrevista foi gravada no estúdio Poder 360, em Brasília, em 25 de agosto de 2022. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Muito obrigada e até a próxima.